vocês? Crianças, vocês já sentiram medo? Eu já senti muito medo. Hoje eu não tenho tanto medo, porque eu tenho a palavra de Deus, a Bíblia. E a Bíblia diz que Deus, Ele cuida de nós, Ele nos protege de todo o perigo. Por isso, crianças, não precisa ter medo. A nossa história de hoje, ela está no livro de Daniel, no capítulo 6. Mas antes da história, quero dar um recadinho. Hoje vai ter mais uma pergunta e a primeira criança que responder corretamente vai ganhar uma lembrancinha. Há muito tempo atrás, o exército da Babilônia atacou a cidade de Jerusalém e levou algumas pessoas presas. E entre eles estavam o jovem Daniel. Daniel foi levado para trabalhar no palácio do rei. E Daniel, ele trabalhava muito bem, ele fazia tudo certinho. Ele era muito obediente, respeitava as pessoas e ele se destacou entre os outros escravos. O rei, ele gostava muito de Daniel. O rei decidiu colocar 120 presidentes para poder ajudar no trabalho do reino e 3 príncipes, e entre eles estava Daniel. E o rei ia colocar Daniel como maioral do palácio. Assim, Daniel ia ser o chefe de todos os presidentes. Mas teve uns homens que não gostaram disso. Eles ficaram com inveja de Daniel. E aí eles falaram: por que Daniel vai ser o nosso chefe? Por que não nós? Crianças, a inveja é um sentimento muito feio. Para você saber que você tem inveja, você deve ver assim, ó. Se o seu amiguinho ganhar um presente e ele vier contar para você: olha que eu ganhei, e você disser: nossa, que presente legal, vem ficar feliz com o presente que seu amigo ganhou, é porque você não tem inveja. Mas se o seu amiguinho ganhar um presente e ele mostrar para você e você falar: eu queria um presente desse, eu queria ganhar isso, é porque você tem inveja. Nós temos que tomar cuidado com os nossos sentimentos. Nós não podemos ter inveja e nem querer as coisas que o outro tem, como esses homens. Esses homens queriam ser o chefe e não que Daniel fosse o chefe. Então eles tentaram achar assim algum defeito em Daniel para poder contar para o rei, só para o rei não colocar ele como chefe. Mas eles não acharam nada de errado no Daniel, porque Daniel fazia as coisas muito bem feitas. Aí eles armaram um plano, porque eles observaram que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Daniel orava de manhã, orava de tarde e orava à noite. E ele sempre entrava no seu quarto e ele olhava pela janela, olhava para a direção da cidade de Jerusalém, que era a cidade onde ele nasceu. Então ele sempre orava no mesmo lugar, sempre assim, ajoelhado sobre a janela, olhando para a cidade de Jerusalém. E aqueles homens viram e eles tramaram, eles falaram: nós não vamos achar nada contra esse Daniel. Vamos fazer uma coisa, vamos falar para o rei, fazer uma lei proibindo qualquer pessoa de orar a qualquer Deus. Ninguém vai poder orar e nem pedir nada para ninguém, a não ser para o rei. E eles foram lá correndo para falar com o rei. E chegou lá e disse: rei, nós fizemos uma reunião junto com os outros presidentes e nós viemos falar para o rei, que é para o rei fazer uma lei proibindo qualquer pessoa de orar a qualquer Deus.
ninguém vai poder pedir nada para ninguém a não ser para o rei num espaço de 30 dias. Quem desobedecer deverá ser jogado na cova dos leões. O rei não sabia da intenção deles e assinou a lei. Ele concordou, assinou a lei e ainda carimbou com seu anel. E aqueles homens foram de novo observar Daniel. Daniel, ele sabia da lei, mas ele não deixou de orar ao seu Deus. Ele entrou no seu quarto, ajoelhou ali na janela e ficou orando. E aqueles homens viram e foram lá correndo falar para o rei: ô rei, o senhor não assinou uma lei proibindo qualquer pessoa de orar a outro Deus a não ser para o Senhor? E ele disse: sim, eu assinei. Então, Daniel, aquele escravo que veio lá de Jerusalém, ele está orando. Ele desobedeceu a lei do rei. Ele não fez caso do rei. O rei, ele ficou preocupado. Ele até tentou livrar Daniel, mas aqueles homens não deixaram. Eles falaram: não, rei, Daniel vai ter que ser jogado na cova dos leões, porque ele desobedeceu. O rei ficou muito triste, mas ele teve que concordar com eles. E eles, então, pegaram Daniel para jogar na cova. Aqui está a cova. E eles foram levando Daniel para jogar na cova. E o rei também foi junto. Ao chegar lá próximo, o rei falou para Daniel: Daniel, o seu Deus, a qual você serve, o Deus que você ora todos os dias, vai livrar você da cova dos leões. E aí aqueles homens pegaram Daniel, jogaram ele dentro da cova e mandaram colocar uma pedra. E eles foram embora. O rei, naquela noite, crianças, o rei nem dormiu. Ele foi para o seu quarto e ele andava de um lado, andava para o outro lado, preocupado com Daniel lá na cova dos leões. E não conseguiu dormir nem sequer um pouquinho. No dia seguinte, bem cedinho, ele foi correndo lá na cova dos leões e ele falou: Daniel, será que o seu Deus te livrou da boca dos leões? E Daniel respondeu: sim, ó rei, o meu Deus mandou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões, porque Deus viu em mim que sou inocente e que eu não fiz nada para merecer. Eu não fiz nada contra o rei. Então o rei mandou que tirasse Daniel da cova. Daniel, crianças, não sofreu nem sequer um arranhão. Aqueles leões não fizeram nada com ele. E aí o rei ainda mandou jogar os dois homens que tentaram prejudicar Daniel lá na cova dos leões. Então eles jogaram eles na cova do leão e fecharam. E aqueles leões devoraram eles na mesma hora, não sobrou nenhum osso. E o rei falou para Daniel: vou fazer uma nova lei. Todos aqui do reino vai temer o Deus de Daniel. Por causa de Daniel, o rei fez com que todo aquele reinado temesse ao Deus verdadeiro. Crianças, Deus livrou Daniel da cova dos leões.
Aqueles leões não fizeram nada contra Daniel. Deus mandou o seu anjo para protegê-lo, porque Daniel era fiel a Deus. Daniel orava a Deus. Daniel temia Deus. Você, criança, também deve temer a Deus, ser obediente à palavra de Deus. Deus quer que você obedeça os seus pais. Você tem que obedecer o papai e a mamãe. Quando o seu pai mandar você limpar o seu quarto, você deve limpar. Quando mandar guardar os brinquedos, você deve guardar seus brinquedos, né? E também, crianças, vocês devem orar. Essa semana eu vou lançar um desafio para vocês. Para você estar orando como Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Vamos fazer isso também? Orar 3 vezes ao dia? É o desafio para vocês nessa semana. Ok? Muito bem, crianças. Essa é uma história linda. É uma história de amor. É uma história onde nós vemos o cuidado de Deus com quem o ama. E a pergunta de hoje vai ser: por que Deus livrou Daniel da cova dos leões? Tchau, até a próxima! Vamos cantar Louva Kids, todos juntos! O rei proibiu orar a papai do céu, mas obediente era Daniel. Um homem malvado o entregou e na cova dos leões o jogou. O rei proibiu orar a papai do céu, mas obediente era Daniel. Um homem malvado o entregou e na cova dos leões o jogou. Israel, Daniel obedeceu papai do céu. Daniel, na cova do leão. Mas Deus livrou com sua mão. Daniel, vindo de Israel. Daniel obedeceu papai do céu. Daniel, na cova do leão. Deus livrou com sua mão. Crianças, vimos na história de hoje que Daniel era amigo de Deus e muito obediente. O rei proibiu orar a papai do céu,